Gratidão por essa Se tarde. eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo Ô Zé enxugará suas Costa, se eu puder lágrimas, chamar de Vanilda, eu chamo, viu? e deixa ele te Pra abraçar. te abraçar. Bora. Calma, calma. Calma, Givanildo. Calma, Dona Petrina. Tenha calma. Não se preocupe. Calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui. Pode adorar ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Eu dedico esse refrão à sua. Vamos juntos? Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. Calma, Calma. eu Eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma. Tá angustiante. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não tem sido fácil. A gente sabe que a dor da saudade é dolorosa demais, não é? Então, mas tenha calma. Deus está no comando de tudo e de todas as coisas. E Ele sabe de tudo. O relógio dele é diferente do nosso. Por isso, tenha calma e fortaleça a sua fé. Boa tarde, mas boa tarde mesmo. Estamos aqui novamente para uma conversa fraterna de coração a coração, para aquecer os nossos corações, para aliviar as nossas angústias, porque nesse instante nós sentimos mais ainda e temos mais ainda a certeza de que não estamos sozinhos. E como amanhã é o dia 2, todos estamos assim com saudade dos nossos entes queridos. Normal, isso é normal. Mas eles também sentem saudade da gente. Mas aqui a vida segue. Por isso que eu vou começar hoje com esse poema psicografado por Divaldo Pereira Franco, do livro Heranças de Amor, ditado pelo Espírito Eros, com o título Saudade. Bem a propósito. Oi, Maraísa, seja bem-vinda. Doce saudade. Doce presença da ausência, melancólica ausência que se faz presente. Quando alguém, lembrando alguém que passou pelo caminho, alguém ou algo precioso que ficou, quando se foi obrigado a seguir, eis a dorida, no entanto doçurosa expressão da saudade. Nascida do amor, é amor que se faz gratidão, enquanto é música de recordação na harpa dos sentimentos. Oi, anjos, seja bem-vinda. Se arde em chama de desespero, é o afeto ainda que adoeceu pelo contágio do egoísmo e enlouqueceu. Uma saudade, porém, há
mais profunda e mais sutil, que veste a alma de quando em quando e não pode ser expressa. Faz-se melancolia e tinge-se de angústia. Cenários, pessoas, ocorrências que se demoram nos painéis subconscientes da alma e deixam escapar clichês de tristeza e dor, vindo dos longes dos tempos, expressam vivências queridas, amores que deixamos de merecer e permaneceram à espera, enquanto no exílio do corpo, na terra, o espírito deve crescer e seguir a esperança colorida que fulge nos movimentos da ação redentora. Melissa, seja bem-vinda. As almas saudosas da terra, marchai animadas e vivificadas pelo Espírito do Cristo, rumando para o amanhã. Vossos santos amores vos aguardam, reencontrar-vos-ão depois da lida áspera e da solitária jornada. Não desanimeis. A noite sucede o dia, a tristeza, o júbilo, a soledade, a perene união. Saudade, presença do amor que seguiu adiante, ou ficou aguardando por nós. Deus te abençoe. Então, esse sentimento, com toda certeza, muitos de nós estamos vivenciando já no dia de hoje, já no final desse mês. Amanhã todos estaremos ali, pensando, lembrando. E não pensemos que os nossos entes queridos não sentem a mesma coisa que nós. Mas nós precisamos ajudá-los a suportar e a entender, na verdade, o que é amor. Porque com a impermanência das coisas da Terra, nós somos impermanentes enquanto na Terra, enquanto estamos na matéria. Tudo aqui no mundo material é impermanente. E é isso que nós precisamos entender, a fim de que não soframos tanto. E eu trago assim o sofrimento ante a morte, do livro Plenitude, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do Espírito Joana de Ângeles. E agora, antes que eu passe para essa conversa sobre a morte, parece uma conversa dolorosa, mas não é uma conversa dolorosa. É para que nós possamos entender que é um fenômeno natural, que é natural nós sentirmos a ausência, é natural nós sentirmos saudade, é natural nós chorarmos quando partem, porque nós não temos esse entendimento de que a vida continua. E mesmo assim, enquanto aqui estamos, quando alguém viaja, nós sentimos saudade. É só nós observarmos agora. Agora, cada um está vivendo uma situação de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento. Muitos de nós entrando em depressão. Por quê? Pela ausência, pelo contato com as pessoas queridas, por essa vida de relação que tem sido tolhida, que tem sido diminuída nesse momento da pandemia. Estamos afastados dos nossos afetos, da nossa vida que estávamos acostumados, aquelas conversas com aqueles amigos que nós estávamos acostumados. Então, se nós formos analisarmos isso, vamos ver que é uma espécie de morte. É uma morte da nossa vida social, da nossa vida de relação, que hoje nós sentimos a falta. E isso nós estamos sentindo em nós, porque nós estamos adoecendo psicologicamente e psiquicamente por conta de tudo isso. Essa semana, é isso que eu queria dizer para vocês, antes de falar sobre isso. Comemora-se o dia do livro, comemoramos o dia do livro. Eu vi algumas pessoas recomendando livros e eu gostaria de dizer da importância do livro espírita nas nossas vidas. Shirley hoje no Evangelho mostrou o seu surrado Evangelho e dizendo que era um livro de cabeceira. E é um livro de cabeceira. E eu recomendo, porque nós precisamos nos utilizarmos desse código de ética divina
trazida por Jesus, a sua própria vida ali relatada, porque foi tudo que ele viveu nos ensinando, enquanto aqui esteve na terra, caminhando à nossa frente. E aí eu citaria outros livros, além do Evangelho de Jesus, para que nós pudéssemos estar lendo, aprendendo e trazendo esse amigo, porque ele é um amigo, o livro é um amigo, que nos traz as respostas naquele momento que nós estamos angustiados. Tem pessoas que não conseguem dormir sem fazer uma leitura. E isso é um hábito muito saudável. Então, eu citaria para vocês o próprio livro Plenitude, que vou trazer esse texto agora de Divaldo Pereira Franco, do Espírito Joana de Ângeles. Também traria para vocês um livro maravilhoso, Além da Morte, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do Espírito Otília Gonçalves, porque essa autora, ela conta como foi a passagem dela do lado de lá. E ela diz assim, morrer, longe de ser o descansar nas mansões celestes, ou expurgar sem remissão nas zonas infernais, é pura e simplesmente começar a viver. A morte a todos os aguarda, e a vida é a grande resposta a todos os enigmas. Preparar-se para esses imperiosos acontecimentos é tarefa inadiável que ninguém pode desconsiderar. Ela conta a volta dela lá. Que maravilha! Se vocês puderem ler esse livro, recomendo demais. E tantos outros livros que eu vou deixar para depois, certo? Porque eu quero trazer para vocês esse texto que Divaldo Pereira Franco traz no seu livro Plenitude, do Espírito Joana de Ângeles. Tatiane, coisa linda, seja bem-vinda. Que bom te receber aqui. Sofrimento ante a morte. A impermanência de todas as coisas e pessoas no mundo físico é também extensiva à conjuntura do sofrimento. A aceitação do sofrimento é o passo decisivo para a liberação dele, enquanto a rebeldia produz efeito totalmente contrário. Compreendendo-se que o corpo é uma organização delicada, sujeita a deterioramento, desgaste e transformação pelo fenômeno da morte, nele não se colocam as bases da vida, nem se fixam as realidades essenciais. Ai, que maravilha! Adoraria estar tomando café com você agora, viu? Assim, quando lhe sucedam as desconexões e os desajustes, é com Tatiana Goldar que eu estou falando, que ela está tomando café e me ouvindo. Que bênção! Advindo-lhes a interrupção, a morte não se transforma em motivo de desgraça, de ruína. Quem na vida material deposita todas as suas aspirações e nela vê um fim único, constatando-lhe a interrupção, o cessar de manifestações, experimenta superlativas dores morais que se transformam em sofrimentos físicos sem lenitivo imediato. Assim, as dores têm muito a ver com as disposições psicológicas de cada indivíduo, a maneira de encarar a vida e a sua estrutura, os acontecimentos e as suas matrizes. O apego à forma transitória, que se decompõe, produz a perturbação emocional, dando ideia de que tudo se consumiu, nada mais restando como finalidade da existência humana. Assim, a morte tem sido responsabilizada por ocorrências que lhe não dizem respeito e devem ser creditadas à intemperança das próprias criaturas. A morte de um ser amado, em razão disso, não deveria acarretar desespero, antes alegria, especialmente se a sua foi uma existência digna. Difícil pensar assim, mas é necessário que nós pensemos assim, a fim de que nós nos preparemos para essa dor.
essa dor da ausência, da partida dos nossos amados, dos nossos entes queridos, é termos a certeza de que a vida continua, de que o Espiritismo levantou a lápide do túmulo vazio e nós, triunfantes, continuamos a nossa vida. Viver e morrer são os lados de uma mesma moeda. Nós só mudamos de estado, mas continuamos vivos para levarmos adiante as nossas experiências. Deplora-se então não poucas vezes a morte de uma pessoa boa e a permanência de outra má numa espécie de desequilíbrio das leis soberanas, quando o correto é essa determinação. Hoje eu estava vendo no Instagram da Pai Itabaiana, porque eu represento a Pai Itabaiana, e nós temos acesso a várias APAs, temos Instagram de várias APAs, e um dos nossos assistidos, de um APAI do Piauí, José de Freitas, ele foi assassinado numa tentativa de assalto. É doloroso, porque você observa essas criaturas e são tão simples, tão puras, nós observamos assim, tão isentas de maldade, da maldade do mundo, nesse estágio em que se encontram, que todos os comentários diziam: como é que pode fazer uma coisa dessa com uma pessoa que não fazia mal a ninguém e tudo mais. E as pessoas não se apercebem de que quando fazem esse tipo de comentário, a gente compreende, porque eu pensei a mesma coisa, porque eu conhecia ele. E conheço muitos com quem eu lido e vejo a pureza de sentimentos que eles trazem, a maldade que eles não estão envolvidos nessa nossa maldade, é como se eles estivessem numa redoma. Às vezes eu fico tentando imaginar, por isso que eu repito o que Raul Teixeira diz, e minha querida irmãzinha Ronise também diz isso: como é bom ser espírita, como é bom entender naquele instante porque as coisas acontecem daquela maneira, mas que nós não devemos também desejar, porque ele era tão bom, fizeram isso com ele, não deviam ter feito isso com ele, deviam linchar quem fez isso. Então a gente se torna no algoz naquele momento. A gente não pensa nas coisas. Por isso, a felicidade, a bênção de conhecer Espiritismo, porque faz com que a gente pare um pouco, a gente reflita e passe a orar também por aqueles que são os algozes. Não é? No Evangelho de Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, caridade para com os criminosos. São os resquícios de violência no nosso registro espiritual. Não é? De repente, né, Tatiana, ele já estava preparado para esse momento. De repente ele nem sentiu. Porque Deus não permite fardos para ombros que não podem carregar, situações que nós não temos condições de vivê-las. Há muito mais coisas a se entender, como diz o nosso poeta: há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. A gente imagina, e muitas vezes nós damos explicações muito simplistas, e nós não sabemos o quão grande, o quão grandioso, que cabedal enorme traz cada um de nós ao longo das nossas experiências. Não sabemos quantas coisas, que arquivos nós trazemos, não é? Que complexidade somos nós. Por isso que não podemos dar explicações tão simplistas como alguns dizem. Não, aconteceu isso, foi por isso, aconteceu isso, foi por isso. Nós sabemos, como disse a nossa irmãzinha, são resquícios, não é? Nós trazemos tantas coisas que precisamos entender. Então, se forem pessoas más que desencarnem, também a satisfação deveria permanecer pelo fato de a mesma interromper-lhe o curso dos delitos, facultando-lhes tempo para pensar, não se comprometendo mais, nem se arruinando em demasia. A gente não compreende, não é, Tatiane? A gente não compreende. Ele se foi tão jovem. O outro que
deveria ter morrido era aquele que era mau. Quem somos nós para julgar? O relógio de Deus não funciona como o nosso relógio. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. A visão dele não é a nossa visão pequena, micro. A visão dele é macro. Ele nos vê numa totalidade que nós não conseguiríamos imaginar. Jamais. Afinal de contas, ele é Deus. Mas vem essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos traz ciência, filosofia, religião. Nos traz esse tríplice aspecto, a fim de que nós nos fortaleçamos, busquemos as respostas e as encontremos, a fim de que possamos dar continuidade à nossa vida, à nossa experiência, para sairmos daqui vitoriosos. Vitoriosos na certeza de que cumprimos bem o nosso papel, que o nosso compromisso nós honramos. A morte sempre produz sentimentos contraditórios naqueles que partem, como naqueles outros que ficam. Outra situação que a gente acha que só sofre quem está aqui, quem está se descabelando. Ontem mesmo partiu uma irmãzinha nossa querida, Maria Inês. Eu me lembro que nós viajávamos juntas. Ela sentia tantas dores, mas estava ali, participando dos eventos. Sem reclamação, de vez em quando ela dizia das dores dela. E a gente via na sua expressão quantas dores ela estava sentindo. E nós minimizamos muito isso. Nós não observamos muito as pessoas. Achamos que é somente um comentário e a pessoa está reclamando. Está reclamando do quê? Cada um sabe do seu. Cada um com o seu, cada qual, conforme eu sempre digo, né, minha querida Shirley? O sofrimento que decorre da morte é, portanto, resultado da ótica pela qual se observam e se acompanham os mecanismos da vida. Como a real, a verdadeira felicidade não se pode fruir no mundo físico. Dia chegará logo mais para vivê-la, onde não haja morte, nem separação, nem dor. Assim deve-se viver, preparando-se para morrer, meditando na morte, a fim de não lhe sofrer a injunção aflitiva, evitando o desespero e todo o seu séquito de agentes perturbadores. E aí Allan Kardec conclui aqui: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que em menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Esse é um comentário de Allan Kardec que consta no Livro dos Espíritos, a questão 165. E com isso eu quero dizer assim: vê que não é fácil. Nós estamos aqui falando como espíritas. E nós precisamos, como diz Emmanuel, a maior caridade que se pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Estamos divulgando dessa forma, mas precisamos, sobretudo, divulgarmos com atitudes, com comportamento sine qua non, com aquilo que nós estamos falando. E o Espiritismo nos ensina que a vida continua. E pelas experiências que nós temos tido trabalhando nas reuniões mediúnicas, como trouxe para vocês a vida além da morte,
Vocês podem ler também Diálogo com as Sombras, que fala de mediunidade das comunicações, das conversas. E No Céu e Inferno também, de Allan Kardec, que traz muitas comunicações. Mas o que eu quero dizer para você é que nesse instante, nesses dias, nesse dia que sucede a esse, com toda certeza, os nossos entes queridos vão estar sentindo, alguns são atraídos para cá, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E se nós os amamos, e eu acredito que você ama seu ente querido que partiu, cuide para que ele possa receber a sua saudade, as suas vibrações de amor, o seu amor, a sua sintonia, a sua harmonia. Cuide para que você se lembre deles com saudade, que é legítimo, mas não com desespero, para que eles não se aflijam, para que eles não voltem para aquele momento que foi terrível para eles, que foi doloroso, se partiu por assassinato. É doloroso e assustador pelo que nós temos recebido de informações, não é verdade, Shirley? Quantos irmãos nós temos recebido na reunião mediúnica, em desespero, sem nem perceber, correndo, porque foram assassinados, mas não percebem ainda que morreram. E os seus parentes ficam atraindo para aquele momento e ele fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. É que o tempo não dá muito para a gente conversar sobre isso. Mas num outro momento nós traremos alguém que possamos conversar, falar sobre experiências desse tipo. Mas o que eu quero mesmo dizer para você, para mim, é que a nossa dor é legítima, a nossa dor é verdadeira, a saudade também. Mas o nosso amor pelos nossos queridos, que partiram deixando uma ferida aberta, que possivelmente ainda não cicatrizou, nem em nós, nem neles, que possamos ajudar a cicatrizar. E no próximo sábado, nós estaremos aqui trazendo a nossa querida Célia Diniz, que estará falando sobre vencendo a dor da morte, sobre a experiência dela, que é uma experiência tão linda. Ela passou por tantas coisas, mas ela fala de um jeito tão bonito que nos fortalece. Estamos também buscando agendar com a nossa querida Tatiane Goldar, que está aqui com a gente. Andréa, seja bem-vinda. Verdade, por isso precisamos orar e vibrar por eles com amor e saudades, não com revolta, isso. E hoje, né, Shirley, estaremos na nossa mediúnica, estaremos vibrando por todos os nossos irmãos. Já começamos desde cedo, porque uma mediúnica não começa na hora da mediúnica, ela começa desde sempre. Não se assustem, não estamos fazendo a nossa reunião presencial, estamos fazendo dessa forma como estamos aqui. Pensamos numa forma de não deixar de dar assistência, mas obedecendo às normas de saúde, respeitando as recomendações, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Deus e os espíritos de luz, os irmãos queridos que estão aí a nos assistir, eles fazem a parte dele, e nós precisamos fazer a nossa, certo? Lembrem disso, vamos lembrar com carinho, vamos lembrar com saudade, vamos até chorar, normal, chore. Eu já chorei, eu tenho muitos entes queridos que partiram e que nesse momento sinto mais ainda, a saudade é muito mais forte, porque a energia, a vibração da Terra propicia que tudo isso aconteça, porque todos estamos pensando nos entes queridos. E aí a atmosfera fica necessitando ainda mais da nossa vibração de amor. Então que eles possam receber de nós o nosso melhor, sem revolta, somente amor e acolhimento. E pensando nisso, eu quero concluir com o poema do nosso irmão Edilson, quero trazer o poema do nosso irmão Edilson e concluir com a prece de Cáritas que a nossa irmã Shirley fez hoje pela manhã, a fim de que nós possamos permanecer nessa sintonia a qual já nos encontramos. E meu irmão colocou o poema, porque meu irmão e Isa, eles se descobriram poetas, não é?
Eles são poetas, eles achavam que não. E ele fez para hoje, na verdade dia 31, vida, amor e luz. Na vida de quem ama, a vida. Nela a vida em abundância. A vida em toda a instância. Foi o amor que criou a vida. Deus, né? Viver é ser luz dentro da luz. É ser raio da luz em chama. Um produto que da luz promana. Semente que só a luz produz. Amar é estratégia divina. Maior meta da luz peregrina. Servindo em casulo temporário. Seu brilho é medido em caridade, onde a luz tem vida de verdade. Amor e luz de volta ao berçário. Vida, vida, vida e vida. Então, pelos nossos entes queridos, vibremos agora nessa sintonia, mentalizando todos eles, todos encarnados e desencarnados, todos os nossos entes que partiram. Neidinha, que não sei se ela está aqui, que o marido dela faleceu, acho que tem uns 4 a 5 meses. Mário, Lucy tá aí, Inês, que eu sei que tá certo que ela conhece, mas a gente sabe o quanto é doído deixar as pessoas queridas viajar, né? A saudade começa a fazer parte do nosso vocabulário, se já não existia. Então a prece de Cáritas diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, nesse momento façamos isso. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma maneira, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deverá refletir a vossa divina imagem. Fica conosco, Senhor. Conforta todos que aqui se encontram, todos que se foram, e que todos recebam esse abraço acolhedor, confortador, a fim de suportar com mais tranquilidade, harmonia, fé e esperança a dor da saudade. Fique em paz. Que Deus nos abençoe a todos.